esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias ou algum dos profetas. Então Jesus lhes perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentados num tempo de silêncio, também vocês, crianças, num tempo de profundo silêncio, invoquemos que o Divino Espírito Santo nos ajude e nos faça compreender toda a verdade que essa palavra agora revela para nós. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, com a festa do Divino Pai Eterno, nós temos hoje também a festa de São Pedro e São Paulo, que dão para a gente uma clareza enorme sobre quem é Deus e como ser testemunha do amor de Deus. Pedro e Paulo. Pedro foi o primeiro apóstolo a ser chamado por Jesus, quando pescador ainda. Paulo foi chamado pelo Senhor depois de Jesus já ressuscitado e ter voltado para o céu. Paulo experimentou um encontro com Jesus a partir de uma queda e de uma cegueira de 3 dias. Os dois eram judeus, piedosos. Paulo era um rigoroso observador do Antigo Testamento, tão rigoroso na observância das regras do Antigo Testamento, que se ofereceu às autoridades da religião judaica para percorrer o país de Israel e identificar quais eram os judeus que estavam traindo as leis do Antigo Testamento e seguindo esse tal de Messias que se chama Cristo. Paulo encontrava, denunciava e encaminhava para que fosse preso e morto. E experimenta um encontro com o Senhor e uma conversão profunda, e vai terminar a sua vida preso e decapitado por causa de Cristo. Pedro foi preso também, Paulo também preso. Essa segunda leitura que nós ouvimos de Paulo, que ele escreve a Timóteo, ela é escrita pelo ano 67
Pelo ano 67, quer dizer, mais ou menos 33 anos depois que Cristo morreu, ressuscitou e voltou para o Pai. Nesse ano, Paulo e Pedro morrem. Um pregado na cruz, Pedro, segundo a tradição, de cabeça para baixo. E Paulo decapitado. Que significa viver uma fé no mundo de hoje? Celebrando a memória de duas pessoas que morreram, um decapitado e outro pregado na cruz, porque anunciava a salvação que vem do crucificado Jesus. Como entender isso? Nesse mundo onde nós não suportamos nem ir para a Trindade a pé sem levar um remédio para dor no bolso, porque nós temos dificuldade de lidar com a dor, com a perda, em que nós somos escravas e escravos do apego, do bem-estar, do conforto. Nesse mundo em que para nós é tão difícil lidar com o sofrimento e com a morte, celebrar a fé e o testemunho de duas personagens tão importantes. Vamos partir do Evangelho? Tomem comigo o número 9 do seu folheto, Evangelho de Mateus, capítulo 16, versículo 13 a 19. Ao longo desses dias nós estamos lendo o capítulo 10 de Mateus. Hoje, por causa da festa de São Pedro e São Paulo, nós saltamos lá para o capítulo 16. Domingo que vem voltamos para o capítulo 10 de novo. Vamos ver? Então, depois de muitos trabalhos e atividades com os apóstolos, Jesus resolve fazer um retiro com os apóstolos e propõe a eles uma avaliação de como é que estão sendo os trabalhos e como é que o povo está entendendo o trabalho e as coisas que Jesus está realizando. Vamos ver? Tomem comigo. Naquele tempo, Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos. Cesareia de Filipe é uma região pagã, onde não habitava judeus observantes da lei, porque Cesareia de Filipe é uma cidade erguida para homenagear um imperador, uma cidade com templos e lugar de culto para o imperador. Jesus vai para essa cidade onde não tem judeu, não tem observante da lei judaica, gente que nem conhecia muito bem eles e os apóstolos, para eles terem um sossego para fazer uma avaliação dos trabalhos. E lá ele perguntou aos discípulos, leia todos juntos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Jesus faz uma pergunta sobre ele. Quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Filho do Homem é o título do Messias dado pelo profeta Ezequiel e pelo profeta Jeremias. Eles profetizam a vinda do Messias e chamam-no de o Filho do Homem. Filho com F maiúsculo e homem com H maiúsculo. Do perfeito Senhor Deus. O que dizem os homens sobre o Filho do Homem? Jesus apresenta, fazendo aos discípulos a pergunta: o que o povo está falando de mim? Jesus já apresenta aos discípulos uma resposta de como é que Jesus se identifica e se apresenta. O próprio Jesus diz, falando para os discípulos: eu sou o Filho do Deus vivo. Vamos ver? Os discípulos, eles responderam, todos juntos: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou algum dos profetas. Para lá. Quando os discípulos respondem para Jesus, tem gente que pensa que o Senhor é João Batista, que morreu há pouco tempo, há 2 anos e pouco atrás, decapitado.
Outros pensam que o Senhor é Jeremias, da época da deportação da Babilônia, que os babilônios deportaram os judeus para a Babilônia, Nabucodonosor. Outros pensam que o Senhor é Jeremias. Outros pensam que é Elias, um grande profeta, que subiu ao céu em carruagem de ouro e fogo. Mas Jesus, na opinião do povo, o Senhor é um profeta. O povo não está entendendo que o Senhor é o Filho do Deus vivo, não. Que o Senhor é o Messias, não. Na Bíblia, tem 3 categorias de gente considerada como escolhidas por Deus. Uma delas é o profeta, o outro é o sacerdote e o outro é o rei. Eram as 3 categorias de gente que era ungida para exercer a função de profeta, de sacerdote ou de rei. Tinha um rito de unção. Então, os discípulos avaliam com Jesus dizendo: olha, o povo está achando que o Senhor é um profeta. O povo não está achando que o Senhor é o Messias, não. E o mais curioso, gente, as coisas que o Senhor faz é novela repetida. As coisas que o Senhor está fazendo, Jesus, o povo está falando: não, isso aí nós já vimos. Entendeu? Isso aí quem conviveu com João Batista fazia também. Ele parece inclusive ser João Batista que voltou. Outros diziam: não, isso que Jesus está fazendo parece coisa que Jeremias fazia. Outros diziam: não, parece coisa que Elias fazia. É o mesmo que dizer que Jesus é uma xerox de profetas que já vieram e já fizeram essas proezas todas. Mas o povo não está vendo os prodígios, milagres e sinais de Jesus e acolhendo Jesus como o Messias, o enviado de Deus para trazer a nossa salvação. Isso o povo não está entendendo, Jesus. Irmãs e irmãos, para muitos de nós aqui, essa pergunta de Jesus está atualizadíssima. Para muitos de nós, essa pergunta é quase uma ameaça. Quando alguém te pergunta: quem é Jesus? O que é que nós respondemos? O que é que você responde? Como é que você consegue distinguir Jesus dos outros personagens da Bíblia? Que distinção tem? Que diferença tem? Que novidade tem o Cristo no rol dos personagens todos da Sagrada Escritura? Que diferença tem Cristo? Quem é Ele? Muitas vezes a nossa compreensão de Cristo é de uma pobreza que não convence nem a nós mesmos. E os discípulos falam para Jesus: o povo não está entendendo quem o Senhor é de verdade. Aí Jesus devolve a pergunta para eles: ah é? E vocês estão entendendo quem eu sou? Vamos ver? Versículo 15, todos juntos. Então Jesus lhes perguntou, brada toda a igreja: e vós, quem dizeis que eu sou? E para você, quem eu sou? Irmã, irmão, permita Jesus fazer essa pergunta para você. E não só responda agora, nesse momento imediato, mas faça um esforço de, durante essa semana, repetir essa pergunta para você mesmo: quem é Jesus para mim? Tem uma coisa surpreendente: quem sabe quem é Jesus, sabe o resto. Vamos ver? Crianças, vamos prestar atenção, depois vocês brincam, tá? Vamos lá? Porque senão a gente não concentra, crianças. Precisamos concentração para entender a palavra. Guarda a moedinha aí, depois você brinca, tá bom? Guarda aí. Vamos lá? Simão Pedro respondeu, brada: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Opa! Pedro, que já tinha sido constituído por Jesus como chefe da igreja, como coordenador do colégio apostólico, o primeiro papa, Pedro responde sem pestanejar, de forma resumida e clara, objetiva:
tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. E essa é a definição verdadeira de quem é Jesus. Quando Pedro diz assim, Pedro não diz somente pela experiência que ele está fazendo com Jesus, mas Pedro está dizendo que essa deve ser a opinião da igreja sobre Jesus. Se alguém te perguntar quem é Jesus, você precisa responder com a resposta da igreja. O Papa responde como autoridade da igreja inteira, e Pedro aqui responde como autoridade da igreja, dizendo: Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo. Pedro responde para Jesus quem é ele, apontando para o céu. O Senhor é o Messias. Messias, em latim, Christos, ungido, em grego. Messias, ungido, enviado, são palavras correlatas que definem aquele que Deus enviou para a salvação do mundo. Tu és o Messias, o enviado, o ungido. Lembra? O ungido era o profeta, o sacerdote e o rei. E agora tem o Messias, que é o Filho do Deus vivo, é o ungido, o escolhido pelo Pai eterno. Para você, irmã, irmão, Jesus é o Messias, o Filho do Deus vivo, que o Pai já enviou e que já deu a vida dele na cruz para a sua salvação. Muitas vezes, irmãs e irmãos, se alguém nos aborda e pergunta para nós sobre quem é Jesus, a resposta que nós damos é uma resposta carregada de esperança, de certezas ou convicções, ainda que frágeis. A gente tem esperança, certeza, convicções, ainda que frágeis, de que Ele é a autoridade junto do Divino Pai Eterno, que vai me dar as graças e bênçãos que eu espero. Nós não olhamos para Jesus como o enviado do Pai, que já veio, que já realizou a obra da nossa salvação, já deu sua vida por nós, e que por isso nós podemos viver essa vida aqui, conduzidos pela obra por excelência que Ele realizou. E que obra é essa? Vamos ver? Quando Pedro responde: você, Jesus, é o Messias, o Filho do Deus vivo, Pedro aponta para Jesus e aponta para o céu. Olha como é que Jesus responde para Pedro: feliz és tu, Simão, leia, igreja, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está nos céus. Olha que coisa interessante. Pedro fala: o Senhor Jesus é o Messias, o Filho de Deus vivo. E Jesus fala: e você, Simão, é o filho do Jonas. Pedro apresenta Jesus apontando para o céu, e Jesus fala para Pedro quem é Pedro, apontando para a terra. Eu conheço seu pai era fabricante de barca lá na Galileia, pescador, contador de mentira de pescador. Conheço você, Pedro, sei porque te chamei, conheço sua história. Pedro, você é feliz, Pedro, você é feliz, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o divino Pai eterno, meu Pai que está no céu. Irmã, irmão, aqui tem uma coisa fundamental para que nós saiamos da igreja com essa convicção, ou buscando formar em nós essa convicção. Uma pergunta difícil de ser engolida, nem se fala respondida. Mas Jesus diz assim para Pedro: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que revelou o que você sabe sobre mim, mas o que você sabe sobre mim, Simão, foi o meu Pai que está no céu. E essa pergunta também é feita para nós. A opinião que você tem sobre Jesus, você tem, quem foi que te deu essa compreensão de Jesus? É uma experiência
de amor do Divino Pai Eterno que te revelou quem é Jesus? Ou o que você sabe de Jesus é os videozinhos do Zap Zap que você vê, as mensagenzinhas, uma pregação que você escuta de madrugada com insônia, um pastor, um espírita, um padre exaltado? A opinião que você tem sobre Jesus deriva e vem de onde? Qual é a fonte? Qual é a base de sustentação para a sua compreensão sobre quem é Jesus? Irmã, irmão, enquanto o que você pensa sobre Jesus não for resultado da sua relação com o Divino Pai Eterno que te mostra e te dá Jesus, você pode estar na igreja e rezar todo dia, mas você vai ser infeliz. Está claro? Se a sua compreensão sobre quem é Jesus é a experiência sua da relação com o Pai, considere-se como Pedro feliz. Se o que você pensa sobre Jesus é uma opiniãozinha vulnerável, que qualquer diagnóstico de doença, de problema na família, de confusão na saúde, desmantela a sua convicção sobre Jesus, isso não é experiência da sua relação com o Pai. Irmã, irmão, tem uma coisa tão bonita. Quando você sabe quem é Jesus, você sabe quem é você. Você sabe quem é o Pai. E você sabe também o que é a igreja. Eu vou dizer uma coisa que talvez cause um mal-estar e um desconforto em alguns de nós. Mas toda pessoa que tem confusão sobre ela mesma, ela tem confusão sobre Deus. Toda pessoa que tem tranquilidade, tranquila, bem resolvida, acertada na missão, na família, na profissão, na vocação, na fé, toda pessoa que é tranquila sobre quem ela é tranquila por causa da convicção que ela tem sobre Deus. Saber sobre si é resultado do saber sobre Deus. As confusões sobre si são confusões sobre Deus. Por isso é fundamental a transmissão da fé, a pregação da palavra, a catequese, a educação na fé da parte do pai e da mãe, do padrinho, da madrinha, do vô, da avó, do irmão, do tio, na transmissão da fé. Como dizer quem é Jesus para uma pessoa que vai definhando comida pelo câncer, como a família da Terezinha viveu? Como dizer quem é Jesus para uma pessoa que vai percebendo e dando sinais de que a vida está acabando? Feliz és tu, Simão, porque o que você sabe sobre mim não foi um ser humano, mas foi o Divino Pai Eterno que te revelou isso. Por isso, Simão, veja, presta atenção na sequência, na ordem. Quem sabe quem é Jesus, sabe quem é o Pai, sabe quem é a si mesmo, a si mesma, e sabe também de outra coisa. Veja, leia todo mundo. Por isso, eu te digo, brada, que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Volta a sequência. Quem sabe quem é Jesus, sabe quem é o Pai Eterno, sabe quem é a si mesmo, se conhece e sabe o que é a igreja. Não é bacana? Tem clareza. O que é a igreja na sua vida? A igreja é a construção que Cristo realizou. Feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra você vai ser material de construção. Sobre esta pedra eu construirei a minha igreja. Minha. Hoje tinha um irmão com a esposa, evangélico, na missa, e eu dizia isso, que as igrejas fundadas hoje
ela tem a igreja e a foto de quem foi que fundou ela é a data da fundação, não é? A de Cristo também. A de Cristo também. Tem o Papa como marca de que ele fundou. Tá claro? A construção que Cristo deixou, que é a igreja, é a mediação no mundo para a nossa salvação. Toda pessoa que não é acertada na fé, na relação com a igreja, que tem confusão, que tem revolta, chateação, complicações na relação com a igreja, ela tem confusão sobre si mesma, ela tem confusão sobre o Pai e sobre Jesus. Saber quem é a igreja é resultado de experimentar Jesus, pegar você como pegou Pedro e fazer de você material de construção na igreja dele. Amém? Irmã, irmão, Cristo falou para Pedro: tu és Pedro, sobre essa pedra construirei a minha igreja. Você conhece na sua família, nos seus colegas de trabalho, seus vizinhos, gente que acha a igreja uma bobagem, e sabem a lista de todos os pecados, fraquezas e misérias da igreja, e fala tanta coisa horrorosa de padre, de bispo, de ministros, de cantores, tocadores, de catequistas, de gente da igreja. Gente que acha que a igreja é uma bobagem porque conhece gente fraca, material de construção ruim demais que é usado na construção dessa igreja. Quando Jesus diz a Pedro que ele é pedra e sobre essa pedra ele vai construir a igreja, sabe o que significa? Vou fazer um gesto bem extravagante aqui. Você que já teve a graça de construir sua casinha, compra material de construção e põe lá o pedreiro para fazê-la. O pedreiro está lá assoviando, pitando, assoviando, com o celularzinho nas musiquinhas o dia inteiro, tuque, 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 tuque. O pedreiro construindo a casa, os tijolos novinhos que você comprou, bonitos. O pedreiro pega o tijolo novinho, pega a colher e mete a colher, quebra o tijolo, pega só um cantinho dele, enfia num canto assim, acerta ele e põe massa. E você fala: rapaz, de preço que está valendo tijolo, você quebrando desse jeito. O pedreiro te diz, com aquela paciência de pedreiro: olha, eu peguei a melhor parte do tijolo, para dar garantia da construção que eu estou fazendo. Se quiser, eu posso fazer do seu jeito. Sabe o que eu estou querendo dizer com isso? Que se você aceita ser material de construção na igreja de Cristo, pode ser que o que Ele quer de mim e de você é só um pedacinho. E às vezes o pedreiro pega o tijolo inteiro, quebra ele todinho, faz cacos e vai usando os pedacinhos para calçar e acertar e nivelar os pontos da construção. Isso existe? Pode ser que o que Cristo queira de mim e de você para a igreja são só uns caquinhos de nós, porque quase nada em nós presta. Primeiro porque tijolo para ser bom e pedra também para ser dura e boa precisa ser levada a altíssimas temperaturas, e tem gente na fé que não aguenta temperatura nenhuma. Pode dar uma salva de palmas para Jesus. Tem gente que perde a fé porque não aguenta a temperatura apertar em nada. E tijolo para prestar tem que ir a altas temperaturas. Pedra, quanto mais sólida a pedra, mais alto foi o fenômeno do aquecimento que vazou do fundo da terra essa rocha, não é? Irmã e irmão, repito, você olha para a igreja e pensa: meu Deus, como é que Jesus e o Divino Pai Eterno olha para esse padre Antônio que não vale nada, olha tanto que ele é ruim,
Como é que esse irmão da igreja, esse ministro, essa catequista, esse colaborador naquele ou naquele serviço, está lá na missa, ainda recebe a hóstia, como é que pode Jesus usar um material de construção ruim desse? E você olha para a ruindade do material de construção que somos nós, e você se esquece que às vezes o tijolo é ruim, e até o adobe é ruim, mas o que faz sustentar a casa longos e demorados anos e séculos, sabe o que? É que o que cola um tijolo no outro, o que liga um adobe a outro, é a massa, não é? E na igreja, o que cola cada um de nós uns nos outros para levantar o edifício da igreja que Cristo construiu, a massa de cimento é o corpo e o sangue dele macerado na cruz, que põe entre eu e você, entre cada um de nós, e vai levantando um prédio, e você não tem noção do quanto essa edificação é grandiosa, porque ela é obra de Cristo, e o que sustenta é a massa de cimento sólido, enfrentado num aquecimento altíssimo de um sol de 3 horas da tarde, no alto de uma cruz com uma coroa de espinhos, cravos nas mãos e nos pés. Mas tem uma coisa mais forte, pega, tome o texto. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja. Leia. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. E o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Irmãs, irmãos, o poder do inferno muitas vezes parece vencer-nos e vencer a igreja. E a gente desencanta com os escândalos que tem na igreja, de padres, de bispos, de irmãos na fé. Mas nós esquecemos que a obra é de Cristo, o construtor é Cristo, e Ele é que decide que material de construção Ele vai usar, amém? Não olhe para a igreja como obra humana. Se ela fosse obra humana, eu tinha um velho professor, padre, velhinho, morreu com 98 anos, um homem santo, mas um homem santo. Ele dava aula para nós de história da igreja, e ele sempre contava os grandes acontecimentos, os grandes santos, os grandes enfrentamentos da igreja, mas em todas as aulas ele contava o exemplo de algum que foi errado demais num período da igreja. E sempre ele falava para nós, muitas vezes com lágrimas nos olhos, ele dizia assim: a gente era jovem, olhava para a igreja com tanta revolta por ver tanta pessoa errada dentro da igreja. E hoje, chegando perto da minha morte, ele dizia isso com o olho cheio de lágrima, eu vejo que com tanta gente cheia de fraqueza e de erro, essa igreja ter vingado e chegado a 1992 anos, foi o ano que ele morreu, ela só pode ser obra de Cristo, porque se fosse obra humana, os pecados de homens e mulheres dentro dela já tinha derrubado. Por isso, os irmãos evangélicos debocham da nossa fé católica e dizem que é um absurdo que nós coloquemos no crer em Deus Pai, Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu à mansão dos mortos, ressuscitou ao 3º dia, subiu aos céus. Está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, creio na Santa Igreja. Os irmãos evangélicos não entendem que nós chamemos a igreja de santa e que nós coloquemos a profissão de fé, crer em Deus Pai, crer em Jesus e crer no Espírito Santo e crer na igreja. Porque crer na igreja é crer na obra que a mão de Cristo construiu. Você vai fazer a escolha de ficar olhando para as fraquezas de alguns membros,
ou ficar olhando para o poder de Cristo, que apesar de tanta fraqueza humana, o inferno não deu conta de vencer a igreja de Cristo, que Cristo fundou. Amém? Dê uma salva de palmas para Jesus. Quando a dona Terezinha estava prestes a morrer, o padre Ademário, acho que também dona Maria, o padre Ademário foi lá, né? Levou unção para dona Maria. Monsenhor Ademário levou unção para dona Maria e levou também para Terezinha. Aí a família, perto dela morrer, me chamou, dizendo: olha, já recebeu unção, mas a gente queria, ela está muito ruim, queria que recebesse unção. Eu falei: não precisa, você não está entendendo. Não precisa, porque ela recebeu a unção. Ela recebeu a unção significa que não é obra de um homem que fez uma vez e precisa fazer de novo. Quando ela recebeu a unção, foi Cristo que operou nela a graça da salvação. O que vocês, a família, vão fazer não é chamar mais um padre e assustar com a morte. O que vocês vão fazer agora é ajudá-la a fazer essa entrega e essa passagem, porque Cristo já fez a obra dele. Veja, leia comigo o texto, para você entender isso. Por que o inferno não pode vencer a igreja? Veja, versículo 19. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Irmã, irmão, o que Jesus deu para o Papa, para os bispos e para a igreja, não é a chave da igreja, da paróquia Nossa Senhora Auxiliadora. O que Cristo deu para a igreja são as chaves, está no plural. As chaves, e não da igreja. As chaves do quê? Do reino dos céus. Do reino dos céus. Não é do céu, é céus no plural. Sabe o que significa céus no plural? Céu é o lugar onde habita Deus. Quando usa céus, significa o conjunto de tudo quanto existe do cosmo inteiro do universo, que a inteligência humana não conseguiu explorar nem 1% ainda. Cristo deu para a igreja as chaves do lugar onde habita Deus, o céu, e dos céus, do cosmo, do universo. E o que são essas chaves? Eu já preguei, e vocês sabem. O que são as chaves do reino dos céus na igreja? Os sacramentos. Leia. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Você está mal, enfermo, não pode confessar seus pecados, não pode pedir perdão, porque até não tem condições físicas de ter consciência de pedir perdão. A unção dos enfermos vem, é obra de Cristo que opera em mim e em você doente, a obra da salvação. Ligado na terra, ligado no céu. Você vem hoje com fome e sede de uma paz, de uma serenidade, de uma força, de uma unção. Você recebe o corpo e sangue de Cristo ligado no altar, na terra, ligado no céu. Você traz sua criança que nasceu, leva as águas do batismo, ligado na terra, ligado no céu. Você se torna jovem, vem para o sacramento do crisma, recebe a unção do Espírito Santo, ligado na terra, ligado no céu. Se une a sua esposa, ao seu esposo, diante do altar, no sacramento do matrimônio, ligado na terra, ligado no céu. Essas são as chaves. E essas chaves não é poder do padre, essas chaves é poder de Cristo. Que mesmo um padre medíocre e fraco, cheio de pecado e debilidade, fraqueza, Cristo, para chegar em você, usa pontes, e usa até umas pinguelinhas ruins que nem eu, amém? Cristo, para ligar você aos céus, Ele usa umas criaturas até iguais a mim, amém? O que Cristo não aceita é que você fique desligada na terra e desligado no céu. Amém? Tem gente que vem falar assim: padre, eu sou batizado, mas quero batizar de novo, porque meu padrinho não vale nada. Posso batizar de novo? Eu falo: filho, defeito de seu padrinho não conta mais. Se ele foi testemunha,
ele participou do seu batismo, você foi ligado na terra e ligado no céu. Seu padrinho pode ser a pinguela que for, a ripa quebrada que for dessa ponte, mas você já está ligado na terra e no céu. Amém? Irmã, irmão, como no mundo de hoje, chamar você para crer na igreja, no Espírito Santo que ordena e sustenta a igreja, você entender quem você é, feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque o que você sabe não foi um ser humano que revelou, o que você sabe é porque o Pai eterno te ama e te deu Jesus, e te revelou quem é Jesus, que veio trazer a sua salvação, que deu a vida por você, porque o Pai eterno te ama, mesmo você sendo cheio de pecado e de fraqueza. Amém? Irmã, irmão, se pecado não fosse uma coisa séria, não precisaria desse preço, não é? Não é? Agora, se pecado fosse maior do que o amor de Deus por você, Ele não teria pago esse preço. E o que você tem de mais pobre, fraco, miséria, defeito, debilidade, fragilidade, não tira de você o que Deus olha para você e vê em você ainda uma realidade grande para te amar e dar para você o Filho único dele, derramando o sangue na cruz para te salvar, porque o Pai, o divino Pai eterno, te ama e quer você ligado na terra e ligado no céu. Amém, aleluia. Dê uma salva de palmas para o divino Pai eterno, o grito de amor do Pai eterno. Não tenha medo de suas fraquezas. Não tenha medo de suas fraquezas. Não tenha medo de suas fraquezas. A força de Cristo que opera em você, só opera em você, porque apesar de suas fraquezas, o Pai te ama e te salva em Cristo Jesus. Amém? Então, por causa desse Jesus, que construiu a igreja, para ligar cada um de nós na terra e ligar no céu, por causa desse Jesus, compensa perder a cabeça como Paulo perdeu, não compensa? Compensa perder a vida, compensa perder o que for para perder, compensa perder a liberdade como Pedro e Paulo perderam, compensa, porque o que Ele nos deu é infinitamente maior do que as fraquezas que cada um de nós tem e traz consigo. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, peça a Jesus a graça de você conhecer quem é Jesus, de você conhecer a si mesma, a si mesmo. Conheça-te a ti mesmo. Quem não conhece a si, não conhece Jesus, não conhece o Pai, não conhece a igreja. Quem conhece Jesus, conhece a si mesmo, se ama, se respeita, se aceita. Pede ajuda da igreja, que pode te ligar na terra e te ligar no céu. Peça ao Senhor que dê a você a graça, como Pedro recebeu, de ser feliz. A graça de ser feliz, porque o que você sabe sobre Jesus é o Pai eterno que te revelou, e não homem, e não doutrinas falsas. Fale com Jesus, converse com Jesus. Sozinho eu não posso mais viver.
comigo, Jesus. Eu quero ser como Pedro, material de construção nas suas mãos, para a edificação da igreja, da sua igreja. Jesus, faz de mim instrumento da sua presença no mundo. Faz de mim material que edifica, que eleva no mundo o sinal da sua presença, pela minha fé, pelo meu testemunho, pela minha alegria, pela minha felicidade, em te conhecer, em conhecer o Pai, o Espírito Santo, a igreja, e conhecer a mim mesmo. Jesus, eu não quero viver a confusão de opinião humana, mas eu quero saber sobre o Senhor e sobre mim, de acordo com o que o Pai revelar. Divino Pai eterno, mostra-me, revela-me o seu Filho, que o Senhor aceitou morrer na cruz para a minha salvação. Que eu ame, que eu acolha Jesus, o seu Filho, como meu Senhor e meu Salvador, hoje e sempre. Amém.